Como eu anunciei, estou recebendo a doutora Ana Luísa aqui, vai falar um pouquinho mais sobre a questão da pediatria. Ela que é médica responsável da Clínica da Criança, juntamente com o esposo dela, o doutor Altair, que é especialista em ortopedia. Primeiramente, bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Elton. Quero agradecer o convite de estar presente aqui com vocês. Viemos aqui falar um pouquinho da nossa clínica, né? Do intuito da nossa clínica, que é promover aí a saúde da meninada, fazer uma medicina preventiva, tratar as crianças que estão precisando de acompanhamento, né? Então, agradecer o convite de poder vir divulgar nossa clínica aqui com você. Doutora, falar um pouquinho assim, por exemplo, muita gente que está acompanhando o nosso programa pensa, médica pediatra é médica de criança, ponto. Mas no que se concebe, de fato, uma médica pediatra neste universo das crianças, né? Nós somos uma especialidade que a gente acompanha desde a gravidez, na verdade, né? A pediatria, ela começa ali desde o início da gestação, então os primeiros 1000 dias das crianças, que envolve a gestação, até o período da adolescência, que o período da adolescência, ele é classicamente divulgado até 20 anos, então a gente às vezes acha, a criança de 10, 12 anos não precisa mais ir ao pediatra. Não, esse é um período onde é crucial a gente estar presente ali. A adolescência, a criança é muito vulnerável, né? E a fase da gestação também, a gente já conhecer a mãe, já fazer uma entrevista prévia antes do parto, também dá muita segurança para o nascimento seguro do bebê. Então, a pediatria, ela é uma especialidade muito ampla. Não é só ir até os 11, 12 anos da criança e não é a partir do nascimento, não. A gente tem esse lado aí bem amplo para conhecer a família. E dentro da área da pediatria, na verdade, seria, por exemplo, o atendimento meio que completo do mapeamento da criança, do que ela precisa, para daí, por exemplo, desenvolver, por exemplo, um neuro, alguma outra coisa que precisa. Seria... Sim, eu costumo brincar assim com os pacientes que nós somos o gerente, né? Então, a gente vai gerenciar o acompanhamento da criança. Eu vou fazer toda a parte preventiva, toda a parte de suplementação de vitaminas, a parte de exames de rotina, a profilaxia de um verme, exemplo, a criança vai precisar de um antiparasitário. Então, eu faço todo esse gerenciamento. Identificamos que a criança está com algum problema que seja pertinente a uma especialidade. Exemplo, uma criança que tem asma. Eu consigo tratar a crise de asma, mas para fazer o acompanhamento dessa asma, eu vou indicar um pneumopediatra. Uma criança que está dentro do espectro autista, então eu vou pedir ajuda de um neuropediatra, pedir ajuda da psicóloga, do terapeuta ocupacional, mas a gente faz esse gerenciamento. Nós acompanhamos toda essa promoção, toda a saúde da criança, identificamos ali onde ela vai precisar de ajuda e fazemos todo esse gerenciamento. Doutora, até você acabou citando um tema que eu acho que está bem forte nos últimos anos, que é a questão da criança com o espectro autista, né? Inclusive eu sou amigo de pais de uma criança que tem, e até ela me trouxe um dado muito interessante nesse último domingo, que ela falou que, segundo pesquisas, antigamente era de cada 100 uma teria. Agora, na verdade, a cada 36 crianças uma terá o espectro autismo. Como é que está essa situação, por exemplo, dentro da sua clínica que você recebe? Como é que está essa demanda? Sim, a gente percebe que aumentou sim a demanda, mas a gente percebe que a gente também está se aperfeiçoando no diagnóstico. Então, muitas vezes, essas crianças não tinham diagnóstico. E hoje a gente está com um feeling maior, a gente está aperfeiçoando esse diagnóstico, então faz mais diagnóstico, com certeza vai aumentar o número, mas a gente também vai melhorar o tratamento, melhorar o suporte para essa criança, melhorando o desenvolvimento da criança. Então a gente consegue deixar essa criança aí futuramente com uma qualidade de vida muito melhor. Doutora, tem uma mãe que está perguntando aqui, a mãe da Lauane, ela pergunta o seguinte: até quando o leite materno sustenta o bebê? O leite materno, ele sustenta o bebê até 2 anos. E exclusivamente até os 6 meses. Então, antigamente a gente achava, a criança fez 6 meses, não precisa mais do leite materno. Não, até 2 anos ele sustenta muito bem a criança. É o alimento aí mais rico, o alimento mais precioso que a gente tem. Então, nós pediatras prezamos muito por incentivar o aleitamento materno. Até os 6 meses exclusivo, só ele. Depois que começa a introdução alimentar, até 2 anos, ele é um alimento muito, muito importante. Muito importante, né? Então, vamos lá. Bom dia, gostaria de saber
aqui é outra coisa, outra pergunta. Doutora, a clínica hoje, além de você que está atendendo lá, a clínica da criança, nós temos também o doutor Altair, que hoje é um grande especialista na área de ortopedia, né? Então, hoje tem 2 especificidades dentro da clínica da criança, né? Eu vou encher a bola um pouco aqui, né? Sou meio suspeita, porque é o esposo. Mas o Altair é o único especialista em cirurgia do quadril aqui do Cone Sul, né? Então, prótese de quadril, tratamento de artrose de quadril. Ele que faz todo esse tratamento aqui de Cacoal para o interior, pega a nossa região, é só ele que tem essa especialidade. E ele me ajuda muito com a molecada. Eu sempre mando a meninada aí falar: Altair, dá uma olhada nesse pé torto, dá uma olhada na criança que tá pisando, andando torto, não tá muito legal aí, dá uma olhada pra mim. Ele sempre me socorre, mas ele faz toda a parte de trauma, né? Atende na rede pública, na rede privada, ele é médico do município também, em Colorado, Cerejeiras. Mas na nossa clínica ele aborda adulto, criança e principalmente a especialidade dele que é a cirurgia do quadril, né? Que é o diferencial. Você citou uma questão aí, dessa questão do pé torto, pisar torto e tal, criança, né? Isso é já uma postura ou de fato pode ser que tenha tido algum problema de nascimento mesmo, alguma coisa genética? Não, nos primeiros anos da criança, até 3 anos mais ou menos, a molecada ela tem uma pisada um pouquinho mais torta, a perninha, ainda a gente fala que aquela perninha, primeiro ela fica em X, depois ela fica em alicate, então ela tem uma pisada bem peculiar. E muitas vezes a gente acha que a criança está andando torta, não está andando corretamente, mas a gente vai ver do desenvolvimento da molecada. Mas precisa de uma avaliação, né? Precisa de uma avaliação especializada, porque às vezes a gente também deixa de diagnosticar achando que estava normal e não era. É interessante as pessoas descobrirem e procurarem um médico, né, doutora? Eu acho que assim, muitas vezes a gente vai no Google, né? Vai lá no Google, meu filho, não sei o que e tal. E é interessante procurar um profissional para que ele possa, de fato, encaminhar, né? Como a doutora disse, né? Na verdade, o que acontece, né? O pediatra vai identificar algumas demandas e já encaminhar para o profissional correto, né? E assim, a questão da internet hoje, a gente tem um acesso em gama de informação, mas muita informação que às vezes é errônea. Então, às vezes assusta os pais sem precisarem. Então, eu sempre falo, gente, vocês estão com alguma dúvida? Mandem pra gente. Pergunta pro seu pediatra, pergunta pro seu médico, antes de seguir alguma informação de internet, porque nem sempre essa informação vai ser a melhor opção pro seu filho, pra sua família, pros seus pais. A telespectadora, deixa eu ver o nome dela aqui, a Cássia. A Cássia diz o seguinte: bom dia, minha bebê vai fazer 6 meses, até então ela está só com o leite materno, né? Quais alimentos que eu devo começar a introduzir? Cássia, eu costumo brincar também com as mães, fazer um trocadilho aí que eu falo assim: descasque mais, desembrulhe menos. Então, tudo que é de descascar, fruta, legumes, verduras, à vontade. E desembrulhe menos, tudo que é industrializado, os alimentos ultraprocessados, danoninho, bolacha, risca isso do seu cardápio. Então, vamos fazer uma introdução alimentar saudável? Carne, fruta, verdura, principalmente frutinhas nesse começo, é muito importante. Então, vamos priorizar uma alimentação saudável, muita água, evitar suco industrializado, refrigerante, doce. Isso a gente tem que riscar. Quando você fala suco industrializado, tem uns que vendem aí que diz que é natural, que é não sei o quê. Todos realmente... Então, Elton, são alimentos que a gente chama de alimentos ultrapalatáveis, né? Tem muito açúcar. Então, a fruta, ela tem açúcar. Mas o açúcar de uma laranja não vai fazer mal para a criança. Mas para fazer um suco de uma laranja, você vai espremer 4 ou 5 laranjas. Então, você vai dar uma gama, um boom de açúcar muito grande numa pequena quantidade. Ou seja, isso fica muito gostoso, né? Só que aí vai atrapalhar ela aceitar depois uma fruta individualizada. Então, a gente chama isso de alimento ultrapalatável. A gente tem que evitar esse tipo de alimento na introdução alimentar, que senão a gente começa a criar um erro alimentar na criança. Interessante. Não tinha parado para pensar essa questão do suco da laranja, a gente usa 4 laranjas. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. A gente dá uma gama de glicose muito alta. Então, por mais que fala que o suco é natural, quantas uvas foram necessárias para fazer um suco de uva natural? Você está dando aquilo num copo para criança. Então, você imagina o tanto de glicose você não está dando para criança naquela refeição. Olha, eu tô com a Raquel aqui. A Raquel faz uma pergunta aqui que eu não tenho a mínima ideia, mas eu vou repassar a doutora.
Bom dia, Elton. Gostaria de saber da doutora o que seria talassemia menor. Isso existe? Está escrito Existe. Correto isso aqui? É uma hemoglobinopatia que a gente fala, né? É hereditária, a gente diagnostica muitas vezes, às vezes no teste do pezinho já apresenta alteração, é um tipo de anemia. É um tipo de anemia, é tratável, precisa de um acompanhamento, mas é uma hemoglobinopatia, a talassemia. Tem a talassemia minor, a major, tem o traço de talassemia. Então é um tipo de alteração que vai causar uma anemia e precisa ser acompanhado. Doutora, a senhora falou do teste do pezinho e tem muito se falar do teste do olhinho. Qual a importância, por exemplo, hoje da rede municipal, que acaba querendo a maioria das crianças nascendo pela rede municipal, embora a rede particular também tenha? Qual é a importância dessa questão do teste do olhinho? Então, o teste do olhinho, ele na verdade ele faz parte do exame físico pediátrico, né? Então, ele pode ser feito em toda consulta, a gente pode fazer o teste do olhinho e se a gente encontrar alteração, a gente encaminha para o oftalmologista. Mas ao nascer, né, a gente faz a pesquisa desse reflexo e se estiver alterado, a gente precisa investigar doenças como glaucoma congênito, retinoblastoma, que é um tipo de tumor no olho. E assim, eu já vou puxar a sardinha aqui, tá? Uhum. Eu dava aula para a turma aí que está no internato, para os acadêmicos da Unesc, que hoje virou o Grupo SER, né? Uhum. E a gente treinou com eles, então eles já estão colocando em prática no internato o teste do olhinho, já tem o pessoal da pediatria que está lá, já está começando a colocar a turma para fazer. Então eu já estou pegando os pacientes no consultório que já estão vindo da alta do hospital com o teste do olhinho realizado. Alguns testes do olhinho alterado que fizeram diagnóstico de retinoblastoma e já foram feitos nas cidades nesses últimos 3-4 meses aí. Então, teve uma melhora bem importante da abrangência desse teste no nosso município e os pediatras, meus colegas aqui das cidades, todos fazem e a gente tem uma cobertura bem bacana e, inclusive, tá tendo essa melhoria e que antigamente a gente estava com o serviço um pouquinho mais sobrecarregado, né, no município, aí agora, principalmente com os alunos ali dentro, eu acho que está tendo uma melhoria da parte do teste do olhinho. Mas temos muito caminho a percorrer, né, Elton, na parte da pediatria aí. Olha, é difícil, viu, gente, a doutora passar aqui pela foto, mas eu vou colocar a foto no ar, eu vou trazer a pergunta, mas é muito difícil ela conseguir enxergar. Mas o nosso telespectador aqui escreve, a Lucilene. A Lucilene diz o seguinte: meu filho saiu isto, daí no corpo dele. Fui no posto, fiz exame e não deu nada, mas mesmo assim ela passou remédio para alergia. Eu acho que é catapora, mas se a senhora quiser dar uma olhadinha aqui, ela não vai consultar clinicamente, né? Mas que a doutora teria que ir pessoalmente, olhar certinho, né? Fazer o exame, né? Seria interessante a gente examinar pessoalmente. Aparentemente, pela foto, pode ser catapora, pode ser uma outra doença viral também. É difícil falar assim só pela foto, mas só para salientar aqui, hoje eu atendi 2 crianças com catapora no consultório, então tá tendo caso de catapora na cidade. A catapora tem vacina, não tem? Tem vacina, mas é uma vacina nova, né? Então, principalmente a molecada mais velha aí não pegou essa abrangência da vacina. Catapora é aquela que pegou uma vez só, né? Sim. Depois a gente adquire uma imunidade desse vírus, que é o vírus da varicela. Que legal. Eu acho que eu tive. Mas ela é nova, né? No calendário nacional de imunização, né? O PNI, que a gente chama. Então, é uma vacina relativamente nova. Ó, tem uma pessoa aqui que mandou uma foto, quero lembrar que a doutora Ana Luísa, ela é pediatra, tá? Se for alguma coisa da ortopedia, nós vamos ter que trazer a doutora Altair aqui. Tem um ortopedista bom para indicar aqui. Nós vamos trazer a doutora Altair. É um vídeo. Parece que ela só mandou o vídeo aqui, no braço ali, ó. Pelo que eu tô vendo aqui no vídeo, parece que tá tendo uma reaçãozinha cutânea aí. Ela escreveu aqui, que é a Keide. Ela escreve o seguinte: Elton, minha filha está com uma alergia e eu não consigo descobrir ainda o que seja isso. Todos os exames e não deu nada. Ela dorme e amanhece assim todos os dias. Sim,
pelo vídeo parece ser uma urticária. A urticária tem N causas, e ela vai e volta. Ela tem essa característica evanescente. Ela some e depois ela reaparece. E pode ser desde uma infecção viral até, às vezes, uma alergia alimentar. Então, precisa ter uma avaliação detalhada. Ela disse que quando dorme, produto de limpeza... Às vezes pode ser o amaciante do lençol, às vezes passou alguma formiguinha, algum inseto ali também na roupa de cama. Então, tem que fazer ácaros, né? Às vezes, não sei se o quarto dela, às vezes, tá com um pouquinho de umidade, de bolor, mesmo de mofo, que a gente fala, né? Que aí também existe alergia a isso. Então, tem que fazer uma avaliação detalhada. É interessante você buscar, às vezes, trocar justamente isso, né? Além de fazer a consulta médica, também fazer essa troca de cama de roupa, olhar o quarto, né? A gente está nessa época de chove, esquenta. Então, a maioria das casas aqui em Vilhena tem um pontinho de umidade. Então, meninada que tem alergia, tanto rinite, dermatite, asma, tá todo mundo exacerbado. Essas últimas 2 semanas, nós pediatras temos trabalhado bastante aí, porque o pessoal da alergia tá todo mundo atacado. Agora é uma pergunta de interesse próprio, de cunho pessoal agora. Na verdade, eu tenho psoríase. Psoríase desenvolve em criança também ou não? Só na fase... Sim, tem criança com psoríase, sim. É uma doença autoimune, né? Mas tem criança com psoríase já, sim. Que interessante. Eu tenho psoríase, né? E eu não sabia que tem criança também. Tem sim. Ela está muito ligada a outras doenças autoimunes também. Então, a gente tem que ficar de olho. Tireoidopatia, doenças reumatológicas, porque é uma doença autoimune, né, Elton? Mas tem criança que desenvolve desde cedo. Nossa, interessante. Bom dia, Elton. Deixa eu só ver o nome aqui da nossa... É o Luiz Antônio. Meu filho vai fazer 3 meses, dia 4. Até agora o teste de olhinho não foi marcado. Até quantos meses é bom fazer esse exame? Então, é Luiz, né, o nome do... Isso, Luiz, é o seguinte, é um exame que ele pode ser feito durante a consulta. Então, procure a unidade de saúde de qual você é referente e peça pro médico de saúde da família. Ele consegue fazer isso durante a avaliação clínica do seu bebê. Na hora que você for levar para vacinar, para pesar seu bebê, avisa as meninas da enfermagem, fala, não foi feito o teste do olhinho, que elas vão conversar com o clínico e vão tentar agendar. Porque o legal dele é ser feito no nascimento, mas porque não foi feito no nascimento, não impede de ser feito agora. É um exame muito simples. A gente pega o aparelhinho, joga uma luzinha ali no olho da criança e vê se reflete vermelho. Então, assim, é coisa de 1 minutinho a gente já resolve isso. Conversa lá na unidade de saúde da sua referência que as meninas vão te ajudar. O pessoal vai te ajudar. Mas qual o tempo máximo bom? Não tem. Eu costumo fazer nos meus pacientes em toda consulta. Chegou a criança que eu nunca consultei, lá, 3, 4 aninhos, eu pego o aparelhinho e faço. Eu costumo ter isso de rotina. Igual eu examino o ouvido, eu escuto o coração, escuto o pulmãozinho, eu costumo já fazer o teste do reflexo. Bom dia, Elton. Gostaria de saber o que é bom para a cólica. Eu tenho os filhos gêmeos e eles têm cólica. Eles têm 1 mesinho. É o Jacó que fez a pergunta pra gente. Na verdade, Jacó, o bom é completar 3 meses, né? É milagroso. Os 3 meses melhoram bastante a cólica mesmo. Mas assim, é um período adaptativo do nenê. Hoje a gente tem uma gama de remédios aí, a gente chama de probióticos, né? Que vão povoar o intestino do nenê mais cedo com cepas de bactérias. Então vão formar uma flora intestinal mais cedo. Alguns casos eles ajudam, outros não. Existem alguns remédios que são homeopáticos, né? Colic Calm, Cocintal, que são remédios hoje bem populares aí, bastante utilizados, mas o milagroso mesmo é fazer 3 meses, melhora demais. Até por adaptação neurológica do bebê, porque a cólica ela não é gases, ela não é que o bebê está tendo uma má absorção do leite, ela é neurológica mesmo, é imaturidade. Então, o melhor mesmo é fazer 3 meses, aí melhora bastante a qualidade de vida de vocês. Gente, a nossa telespectadora voltou aqui, lembrando que essa questão de medicamentos só é recomendada depois você vai lá no médico, você passa pela consulta clínica, tá? Então é bom você ir, mas ela está perguntando assim, que remédios que poderiam dar para a catapora? Para catapora
incorpora, na verdade, as medidas são sintomáticas, né, que a gente fala. Então, a criança está coçando a pele, a gente dá um remédio para aquela tipo de prurido, de coceira, né? A criança está com febre, a gente dá um remédio para febre. Hidratar bem a criança, oferecer bastante líquido, água, frutas, uma alimentação saudável para a criança estar com uma imunidade boa. Mas, assim, não tem um tratamento específico. Em alguns casos existe, sim, mas são casos graves que são bem particulares aí. Eu acho que essa questão da coceira, até esses dias que eu tive dengue, até fui no médico e tomei um que era muito bom, viu? Era uma vez por dia, mas graças a Deus, porque a tal da dengue dá uma coceira que eu nunca vi igual. Não, e eu acho que eu nunca fiz tanto diagnóstico de dengue igual nesses últimos 4 meses. A Vilhena está infestada de dengue, a gente está vivendo aí uma epidemia muito grande de dengue, até pedir aí para o pessoal cuidar do seu quintal, chamar a atenção do vizinho aí, que a gente paga pela porquice do vizinho, né? O vizinho deixou o quintal dele despreparado, aí sujo, com alguma lata juntando água e acaba criando mosquito e, assim, tá infestada a cidade, então vamos ficar atento aí, usar repelente, porque tá demais. Ó, tem a nossa telespectadora aqui, não tem o nome dele ou dela, deixa eu ver se ela já participou aqui, ou ele, e já escreveu o nome. Não, ela escreve bastante aqui, mas não foi. Bom dia, Elton, gostaria de saber o que posso dar para um bebê de 8 meses que está gripado, com tosse rouca, mas não tem febre. Então, é muito complicado eu falar em medicação aqui sem eu ter feito um exame físico. A gente não consegue auscultar o pulmão, garantir que seja só um resfriado, uma pneumonia, ou pode estar tendo uma crise de bronquite. Então, é muito complicado eu falar em medicação. Mas o principal aí, para ajudar, vamos falar aí no geral. O que vende comumente numa farmácia, vamos dizer, né? Faça uma boa inalação com soro, faça uma boa lavagem nasal, uma limpeza do nariz. E a gente usa muito, às vezes, medicações antialérgicas que dão uma amenizada, alguns xaropes aí que a gente passa para tosse. Mas falar sem examinar é bem complicado. Mas faça inalação, faça uma inalação com soro que ajuda. Você falou uma coisa que eu nunca tinha visto e acho que no último tempo agora virou até uma febre na internet e tal, essa questão da lavagem nasal, né? Eu sou fã da lavagem nasal, eu sou meio suspeita. Existem alguns colegas que não gostam muito, mas eu já sou fã, eu recomendo. Hoje existem as seringuinhas próprias para lavar o nariz, então, de bichinha, molecada não assusta, tem borrachinha na ponta, não machuca o nariz. Existem as garrafinhas hoje que ajudam bastante, mas é uma medida, assim, totalmente provada cientificamente, que previne, que trata as infecções. Então, só vejo benefício. Se fizer com a técnica errada, vai às vezes doer o ouvidinho, mas isso a gente corrige, a gente ensina as mães e eu gosto bastante. Eu vi bastante isso agora nos últimos tempos nas redes sociais, os vídeos ensinando como lavar, e eu não me recordava disso ser comum, pelo menos na minha época. Né? Assim, é uma medida que já é conhecida há no mínimo 10, 15 anos. Eu lembro eu pequenininha fazendo lavagem, mas não era tão divulgada. Hoje, como está cada vez mais provando-se a importância da lavagem nasal, então está cada vez mais sendo divulgado a lavagem nasal. Tem mais um telespectador mandando uma pergunta aqui, lembrando que a gente já vai encerrar, da doutora, senão tem dúvida que não falta, né? Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida com a pediatra. Reparei que surgem umas manchas brancas, às vezes vermelha, na boca da minha bebê de 1 ano. Essas manchas nunca estão iguais. Às vezes elas somem, pelo que pesquisei, é língua geográfica, tem cura. Até que idade costuma permanecer e tem decorrência a alimentação da criança? Meu nome é Grace. Sim, Grace, a língua geográfica ela não vai desaparecer, ela é bem comum aí nos primeiros anos e diminui um pouquinho depois dos 5 anos, mas ela não desaparece, e você vai perceber que ela vai ficar mais evidente dependendo da alimentação. Então, a alimentação mais ácida, frutas cítricas, alimentos ácidos, você vai ver que ela vai ficar mais evidente. Mas ela é benigna, não implica em nenhuma doença, pode ficar tranquila. Tem mais aqui, peraí um pouquinho que tem... como fazer
para saber se um bebê de 9 meses está com dor de ouvido. Meu bebê tem 9 meses e só fica coçando a orelha. É uma queixa muito comum que eu tenho nas consultas, e a maioria das vezes a criança não tem dor, não tem nenhuma infecção no ouvido, nenhuma inflamação no ouvido. Às vezes é só o hábito da criança levar a mão no ouvido mesmo. Ela produz muita cera nessa idade, então o que precisa fazer é examinar. Pegar o aparelhinho, o pediatra pega o aparelhinho, olha o ouvidinho da criança. Então só por levar a mão no ouvido não é indicativo de pingar nada no ouvido. Às vezes tem a cultura popular aí de pingar álcool, pingar óleo, ou comprar uma gotinha na farmácia e pingar no ouvido da criança. Urina, azeite, né? O pessoal... urina, esquentar o dedo e colocar. Não, tem gente, várias crendices não façam aí. isso, por favor. Procurem atendimento, a gente olha, esclarece para vocês, mas não pinguem nada no ouvido da criança. Ó, tem mais uma aqui, o Henrique está perguntando o seguinte: bom dia, na verdade aqui é a Giovana, eu gostaria de perguntar, o teste de olho, já acabou respondendo, que ela falou que o filho dela tem 1 ano e até agora não foi feito. E também gostaria de perguntar, meu nenê tem 1 ano e não sai do peito, o que eu devo fazer? Primeiro do olho, quando você levar ele na consulta, peça para examinar, que a gente examina, né? E não sair do peito não é ruim. Com 1 aninho não é ruim, ainda tá valendo. Se não for prejudicial para a rotina da mãe, não tem problema. Não oriento desmamar com essa idade. Tenta, lógico, às vezes, oferecer mais alimentos, tentar diminuir um pouquinho para a criança não... só ficar no peito, né? Aceitar um outro tipo de alimento, mas para desmamar com essa idade, só se realmente estiver tendo um prejuízo aí para a mãe, aí a gente conversa sobre isso, mas se não estiver tendo nenhum prejuízo aí na saúde da mãe, saúde emocional da mãe, no dia a dia da mãe, a gente não orienta que desmame ainda não. Para finalizar, a última agora. Agora é a última, viu, gente? Gostaria de saber, quando uma criança está com suspeita de autismo, qual o profissional que se deve procurar primeiro? Nós pediatras, nós vamos fazer a gerência desse acompanhamento, né? Então a gente vai redirecionar vocês para um terapeuta ocupacional, que aqui nós temos ótimas opções na cidade, para um psicólogo, para um neuropsicólogo, que a gente também temos ótimas opções. Vamos acompanhar com fono, porque às vezes essa criança tem atraso na fala, e precisamos da ajuda de um neuropediatra. Neuropediatra na cidade, aqui em Vilhena, a gente não tem, né? Então a gente sempre referencia aí para alguns colegas em outros municípios, mas existe alguns psiquiatras infantis, inclusive aqui na cidade a gente tem alguns colegas que ajudam a gente nessa parte, mas procure o pediatra, nós vamos fazer primeiro ponto esse gerenciamento, primeiro ponto é o pediatra, e aí a gente consegue direcionar, ajudar os pais aí onde procurar. Doutora, todo mundo perguntando, a Clínica da Criança, quem quiser agendar a sua consulta, quem quiser ir até conhecer e tirar outras dúvidas, né? Está localizada? A nossa clínica, ela fica, fácil localização, na rua ali da Mega Imagem, ali na Carlos Stahl, né? Ela fica mais ou menos uns 100 metros ali para frente da clínica, ali virando o Hospital Bom Jesus, né? Sentido estádio. Então fica na rua Carlos Stahl, 5249, tem o letreiro lá coloridinho, Clínica da Criança, o letreiro do Altair, é fácil identificar. Nosso zap está disponível para vocês aí na tela. Aí, ó, quem quiser anotar já o telefone WhatsApp para já mandar qualquer mensagem para agendamento, tá o telefone fixo se quiser ligar também. Sim, a tia Joyce, que é a nossa secretária, ela é bem atenciosa, ela vai responder todo mundo, então precisando a gente está à disposição. Uma dúvida, a clínica só atende com agendamento, ou se eu tiver qualquer problema durante um horário de expediente, posso chegar lá também? Eu gosto de trabalhar com agendamento porque eu consigo não deixar a criança esperando muito tempo. É lógico, a gente está aberto em caixas, então às vezes a família está passando, a criança está passando mal, eles entram dentro da clínica, a gente conversa, a gente vai encaixar no melhor horário, mas eu costumo trabalhar com horário para não criar uma fila de espera muito grande. E eu até esclarecer isso, né, doutora, não é nem só para este caso,
que se você estiver geralmente em horários comerciais, seja para qualquer estou com uma dor muito grande no estômago, é uma criança, qualquer coisa assim, de preferência, se você consegue suportar, não precisa ir direto no hospital para um clínico geral. Se você está em horário normal de atendimento dos especialistas na cidade, vai direto na clínica do especialista, porque daí você já consegue ali, se precisar medicamento de urgência do hospital, o profissional já vai te atender, já vai te encaminhar, porque daí você já vai num profissional certo, né, doutora? Sim, um atendimento de pronto-socorro, um atendimento de urgência, seria um atendimento onde a criança está com uma crise de falta de ar intensa, a criança está vomitando sem parar, a criança teve um desmaio, uma crise convulsiva, são esse tipo de atendimento mais de urgência mesmo. Horário comercial, uma dor, uma febre, nós conseguimos acompanhar aí essa criança ou esse adulto, então seria até mais interessante porque desafoga também o fluxo de um pronto-socorro, porque é muito comum às vezes a mãe fala assim, doutora, eu fiquei 3 horas no pronto-socorro, aí você vai perguntar, o que a criança tem, mãe? Ela estava tossindo há 5 dias, então esse tipo de queixa eu posso resolver no consultório, e às vezes você não precisa ficar lá 3 horas esperando na fila do pronto-socorro. E é legal que o que não conseguir resolver, a criança também já vai encaminhada mais especificamente para o que fazer no hospital, né? Já não chega lá do nada, só porque urgência, emergência, vai dar um medicamento para cortar a dor. E depois você vai ter que voltar a procurar um profissional especialista. Sim, muitas vezes nós mesmos já fazemos o contato com o clínico que está no pronto-socorro. Chegou uma criança aqui no meu consultório, essa criança está com uma crise de falta de ar muito grande, eu preciso levar ela para o pronto-socorro, então a criança está chegando aí, eu oriento a fazer isso, aquilo, e aí a gente já consegue ter uma conversa. Quando precisa, a gente faz esse tipo de redirecionamento. Quero agradecer aqui a presença da doutora Ana Luísa, quero convidá-la novamente para vir outras vezes. Eu sei que a agenda é corrida, nós já estamos há quase uns 3 meses tentando agendar e na correria da agenda dela ela não conseguia. Eu quero que traga novamente, porque muitas dúvidas são sanadas, para que as pessoas encaminhem da melhor forma possível até os cuidados com seus filhos. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Elton, obrigado pelo convite e espero voltar em breve aí.